Hoje as leituras, elas nos questionam, nos falam sobre em quem nós estamos colocando a nossa esperança, de quem nós estamos esperando a nossa alegria, a nossa felicidade, né? De quem ou de que nós estamos esperando a nossa felicidade. E para entender melhor, na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, ela foi escrita num contexto de que o povo ali da região onde Jeremias vivia começou a ser perseguido, né? Esse povo foi levado para uma outra cidade, para uma outra região, ficou como refém e começou a desacreditar de Deus, começou a esquecer de Deus, a virar as costas para Deus, começou a confiar mais nos exércitos que poderiam libertá-los do que no próprio Deus, que tem essa força de libertar. E Jeremias, como profeta, né, que vai anunciar a verdade, denunciar o pecado, ele vai falar para aquele povo que as pessoas não deveriam confiar nas outras pessoas, mas confiar em Deus, né? Não confiar no homem, mas confiar em Deus. Então é isso que fala a primeira leitura. Maldito o homem que confia no homem, enquanto seu coração se afasta do Senhor. E bendito o homem que confia no Senhor. Então Jeremias aqui está fazendo um apelo para que esses homens, essas mulheres, voltem para Deus e deixem de acreditar apenas nos homens, né? Apenas nas forças humanas. E depois Jeremias faz uma comparação entre os homens que acreditam em Deus e a árvore que é plantada perto da água. Ele diz: suas folhas se mantêm verdes, não sofre na seca e nunca deixa de dar frutos. Então isso, trazendo para a nossa vida, nós podemos entender que quando nós confiamos em Deus, mesmo que a nossa vida esteja na seca, né, no sofrimento, na dificuldade, nós daremos frutos no tempo certo, porque Deus não vai nos deixar faltar o alimento interior, o alimento espiritual, né? Então Deus é aquele em quem nós devemos colocar a nossa confiança, e não nas pessoas e não nas coisas que estão ao nosso redor. Por melhores, né, que as pessoas possam ser, elas não são Deus, não vão dar aquilo que somente Deus pode nos dar. Depois o Salmo vai também nessa mesma linha. O Salmo vai nos dizer quem é que é feliz, o que nós devemos fazer para sermos felizes. Então o Salmo fala: feliz é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos. Feliz quem não entra no caminho dos malvados. Feliz quem não senta com os zombadores. E feliz quem encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite. Deus vigia o caminho dos eleitos, dos santos, dos justos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Não é Deus que nos leva à morte, não é Deus que nos leva ao sofrimento, mas são as estradas que nós escolhemos, né? Se nós escolhemos a estrada boa, Deus vai nos levar para o lugar, né? Nós vamos para o lugar correto. Se nós escolhemos a estrada dos malvados, a estrada do pecado, nós vamos nos caminhar, né? Nos encaminhar para o pecado. E muitas vezes nós corremos o risco de vivermos buscando as coisas apenas desse mundo. Esquecemos de Deus e queremos a nossa felicidade apenas aqui, seja pelos bens materiais ou seja pelas pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes esquecemos que o que dá sentido à vida não é o que nós vivemos aqui, mas é o que nós teremos depois, na vida eterna, na vida futura. E é isso que na segunda leitura São Paulo nos fala. São Paulo nos mostra o verdadeiro sentido da nossa vida. O que nós devemos realmente esperar dessa vida, mas não para essa vida, né? Para a vida futura. Então São Paulo fala que se Jesus ressuscitou, nós também vamos ressuscitar, porque Ele ressuscitou como primícia, como primeiro de todos nós, né? E que a nossa vida eterna virá depois da nossa ressurreição. Então São Paulo diz: se é para esta vida que nós pusemos a nossa esperança, nós somos os mais dignos de compaixão, né? Se é para essa vida que nós estamos esperando a felicidade, se é para esta vida que nós achamos que vamos ser felizes, nós somos os mais dignos de compaixão, porque não é nessa vida que nós vamos ser felizes, pelo menos não de forma completa, mas na vida eterna, na vida futura. E depois no Evangelho, Jesus nos ensina quais são aqueles que conseguirão essa vida eterna, né? Quais são aqueles que chegarão no reino dos céus. E Jesus cita 4 categorias, né? 4 tipos de pessoas que vão chegar, né? Ele cita aqui como bem-aventurados. Nós podemos também traduzir como santos, né? Santos ou bem-aventurados. E Jesus fala: bem-aventurados
os pobres, porque deles é o reino dos céus. Depois ele fala: bem-aventurado os que têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque haverão de rir. Bem-aventurados os que são odiados, insultados e amaldiçoados por seguirem a Jesus. Esses devem se alegrar e exultar, porque será grande a vossa recompensa no céu, não aqui, né? Jesus não está prometendo recompensa aqui, embora muitas vezes nós também tenhamos alegrias aqui nessa terra, mas a recompensa que Jesus promete é para a vida futura. Mas o que Jesus fala aqui nesse evangelho parece meio contraditório, porque ninguém quer procurar a fome por conta própria, né? Ninguém quer procurar o sofrimento por conta própria, ninguém quer ser amaldiçoado, caluniado, injuriado, humanamente ninguém quer buscar isso. Mas Jesus fala que esse é um dos meios de nós chegarmos ao céu, né? E por mais que muitas vezes nós não queiramos, né? Muitas vezes não, acho que ninguém quer, né? Nunca vai querer isso, mas às vezes nos acontece sem a gente querer. Vem um sofrimento, vem uma perseguição, vem um insulto, vem o ódio de alguém, uma fome, seja material ou fome de justiça, isso sempre vai nos acompanhar, sempre vai nos procurar. E aí Jesus ensina que só quem tem convicção de que, mesmo passando pelo sofrimento, nós teremos alegria na vida eterna, conseguirá viver essa vida com essa esperança de que valerá a pena, né? Então o sofrimento existe, mas ele valerá a pena se nós vivermos com esperança de que não é para essa vida que Deus promete alegria, mas para a vida futura. Então aqueles que sabem disso, têm a sua alegria verdadeira e terão essa esperança em Deus na vida futura. E depois, no fim do Evangelho, Jesus fala daqueles que não vivem essas bem-aventuranças, né? Daqueles que acham que aqui na terra já tem tudo que precisa e acabam esquecendo de Deus. Então aqui Jesus fala dos ais, né? Ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando vos elogiam. Não é que Jesus seja contra a riqueza, contra rir, né? Contra termos fartura, contra sermos elogiados, não é nesse sentido. Jesus aqui está chamando a atenção daqueles que têm a riqueza, que já têm sua alegria, já têm sua fartura, e porque têm isso, acham que não precisam mais de Deus, né? Eu tenho dinheiro, eu já tenho a minha felicidade, não preciso de Deus, ou esqueço de Deus. Ou também aqueles que têm essas coisas, esses bens, e se esquecem dos seus irmãos e irmãs, né? Daqueles que passam necessidade. A pessoa acha que só ela que é importante no mundo e não ajuda ninguém, não reconhece ninguém como necessitado e não partilha os seus bens, não partilha com nenhum tipo de ajuda. Então é desses que Jesus fala, que já tem a sua recompensa aqui e que depois, na vida eterna, não terão a sua recompensa, porque já vivem aqui como se não houvesse esse amanhã, o amanhã da eternidade. Eles se fecham, eles se trancam, né? Não ajudam as pessoas e se esquecem de Deus, porque a vida neste mundo é apenas uma passagem. Por isso que Jesus, né, Deus, nos promete essa vida futura cheia de alegrias, porque os bens são importantes, né? Nós precisamos dos bens para viver, mas eles não podem ser o nosso Deus, eles não podem estar no lugar de Deus. Então, para encerrar, existem 3 opções, né, de vida para nós. Primeira, ou nós confiamos somente em nós mesmos e nos tornamos arrogantes, orgulhosos, vaidosos, prepotentes e esquecemos de Deus. Segunda opção, quando nós confiamos apenas nos outros, como sendo Deus, né? Colocamos a nossa confiança no homem, como nos disse a primeira leitura, e nos tornamos pessoas decepcionadas e frustradas, achando que a pessoa vai nos dar aquilo que só Deus pode nos dar, e nós vamos sofrer. Ou nós confiamos em Deus, e mesmo no sofrimento temos essa esperança de que Ele nos dará a vida eterna, a alegria futura, né? Não nesse mundo, mas na vida que virá depois da nossa morte, junto de Deus no céu. Então, para finalizar, né, se nós ainda não estamos vivendo como bem-aventurados, essa missa serve, né? Esse evangelho, essas leituras servem para nos chamar a atenção e dizer, ainda dá tempo de mudar em nós alguma coisa, né? Alguma coisa que ainda não está tão boa, alguma coisa que precisa ser ajustada. Hoje Jesus está nos dando a oportunidade de melhorarmos em nós, de deixarmos de ser apegados aos bens, apegados às pessoas, deixando Jesus de lado,
para sermos pessoas que buscam a Deus, que confiam em Deus e não nos bens materiais ou nos homens. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.